Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Silvio Moura do Portal Atalaia, trazendo informação com credibilidade e responsabilidade. Meus amados, nesse momento nós vimos, em virtude de alguns comentários, que são poucos, os comentários contra algumas coisas. E dentre essas coisas nós vimos aqui analisar a pergunta que uma pessoa fez nos comentários, perguntando o seguinte: e dízimo foi criado para construir creches? Eu achei interessante porque aborda uma questão meio que polêmica, que é a respeito dos dízimos. E a gente tem que tratar dízimos como uma coisa muito séria, não é? O dízimo não tem que ser o que eu penso. O dízimo não tem que ser o que as pessoas pensam. O dízimo tem que ser de acordo com a Bíblia esboça, com o que a Bíblia define, com o que a Bíblia defende. Então eu vim aqui trazer alguma coisa de suma importância, porque trata exatamente do dízimo. E eu quero dizer aos irmãos que eu falo na condição de quem tem autoridade para falar, porque eu participo da minha igreja, tá certo? E contribuo com a minha igreja. Tá certo, meus amados irmãos? Então eu não falo porque sou uma pessoa que não contribui, eu contribuo com a minha igreja. Então vamos lá. Vamos saber de que era dados os dízimos. De que forma ou de que produto era dado esses dízimos? Eu vou dar as referências para que os irmãos definitivamente tirem essas dúvidas. Deuteronômio no capítulo 14, versículo 22, Levítico capítulo 27, versículo 32, Neemias capítulo 13, versículo 2. A palavra de Deus diz que os dízimos são dados a partir do que você planta, do que você cria. Então os dízimos eram dados de ovelhas, de bois, de produto da terra, tá certo? Das hortaliças, do cominho, da roça, enfim. Os dízimos eram dados dessa forma. Então não havia nenhuma possibilidade até aqui, mas mais adiante você vai ver, que não era dessa forma que é ensinada hoje. Mas essas referências dá para você já se orientar. Então era disso, do produto da terra e das criações. E para que ou para quem eram dados os dízimos? Os dízimos eram para sustento dos levitas, conforme Número capítulo 18, versículo 23, e Crônicas, o livro das Crônicas, capítulo 31, versículo 4 a 6. Com relação a ser primeira Crônicas ou segunda, isso depois você procura, irmãos, que eu não vou parar agora o vídeo, que faltou esse detalhe, tá certo? Então vocês vejam aí, por favor, essa referência. Então era para sustento dos levitas. Observe que era sustento. Os levitas não ostentavam, eles se sustentavam. Eles eram sustentados pelas outras tribos. Uma vez que eram 12 tribos, 11 tribos trabalhavam e eles eram sustentados por essas tribos, uma vez que essa tribo, que não era, a gente pensa que uma tribo, a tribo de Levi, por exemplo, era composta de 50 pessoas, não, era uma tribo, irmãos, era um povo, não é? Era uma família representada por Levi, era um grupo muito extenso representado, então esse povo era sustentado pelas 11 tribos de Israel. Então, era muita gente para ser sustentada. Então, as 11 tribos trabalhavam para sustentar essa tribo que era exclusiva para cuidar das coisas relativas ao santuário. Deu para entender, meus irmãos? Então, as coisas relativas à adoração a Deus, porque não podia se fazer de toda forma. Então, isso é o que nós temos com relação ao objetivo do dízimo, ou dos dízimos, o sustento dos levitas.
Uma coisa que os irmãos precisam também verificar é que o dízimo não era dinheiro. O dízimo não era dinheiro. O dízimo era levado para a igreja em forma de alimento. E aí o irmão pode perguntar, então eu posso fazer isso hoje? Sim. Se alguém for contra, está sendo contra a palavra de Deus, não está sendo contra mim. Está sendo contra a palavra de Deus. Porque o alimento que você leva para a igreja é para ser doado para o sacerdote e para os congregados, os membros. Por exemplo, vamos ver uma situação agora. Há alguma necessidade da IEDPE enviar sustento para missionário ali em Portugal? Não, não existe isso. Portugal tem vários templos. Portugal, ela se autossustenta. A congregação lá tem dinheiro que sobra. E aí a igreja daqui fica mandando dinheiro para lá? Para quê? Qual a finalidade? Então, o sustento, os dízimos eram feitos em víveres, em alimentos para o povo, para os levitas. E vocês podem ver isso em Deuteronômio 14, de 22 a 25. Agora, podia ser levado em dinheiro? Sim. Aí veja, aí não é regra, é exceção. A regra hoje é levar dinheiro, mas o dízimo não tinha essa regra, isso era exceção. Então o dízimo era levado em mercadoria, em alimentação, para sustento da obra de Deus. Então hoje se prega dízimo, mas não se prega essa possibilidade. Posso transferir meu dízimo, eu posso trocar o meu dízimo, ou seja, pegar o meu dízimo, comprar uma cesta básica e levar para a igreja? Pergunta-se, se o pastor disser que não pode, tem coisa errada e você não pode pactuar dessa coisa errada. Então o dízimo pode ser sim levado em cestas básicas, em produto de higiene e limpeza, tá certo, meus amados irmãos? Em remédio para alguém que está doente. Então, se o pastor começar a fazer esse procedimento, aí você vai ver que realmente a coisa é de Deus. Se disser que não pode, então você desconfie. Porque era regra, não era exceção. Exceção era trazer em dinheiro. Por quê? Porque como o templo ficava muito distante, então as pessoas que moravam nos extremos, era muito dificultoso para chegar no templo. Então eles disseram, não, a gente vai abrir uma exceção. A gente vai permitir que eles tragam em dinheiro, porque aí tragam em valor, pouco valor, traz até no bolso. Mas observe, entre regra e exceção, era uma exceção. E hoje estou ensinando que dízimo tem que levar o dízimo para a igreja, que tem que ser em dinheiro. Não é verdade. Isso é um mito. A outra coisa que eu quero deixar bem claro nesse momento, irmãos queridos, é para que serviam os dízimos? Era só para os levitas? Não. Não. Ou seja, os dízimos não eram só para os pastores. Os dízimos não eram só para os pastores. Para os cantores. Vamos lá. Deuteronômio capítulo 14, versículo 27 a 29. Era para sustentar as viúvas, entendeu, senhores da IADPE? Para sustentar as viúvas, órfãos, pessoas carentes e estrangeiros, pessoas não crentes. E aí? Desconstrói toda uma narrativa, irmãos, de apologia ao dízimo, e as pessoas estão ficando milionárias com isso, as pessoas compram rádios com isso, as pessoas compram fazendas com isso, as pessoas compram coberturas com isso, as pessoas compram rede de TV com isso e vão se enriquecendo. Pregue. Eu estou disposto, irmãos, a debater com qualquer líder da IEDPE, na televisão, na rádio, onde quer que seja, sobre dízimos. Eu quero saber por que ele não orienta o povo a fazer isso, a trazer o dízimo em forma de alimento. Para concluir, meus queridos, eu quero
perguntar, e os dízimos nos dias atuais? Bom, deveria ser da mesma forma. Os dízimos podem ser entregues em forma de alimento ou você dando em dinheiro, da mesma forma. Se bem que no Novo Testamento, e isso não é regra para o Novo Testamento, deixando bem claro, irmãos. Deixando bem claro. Eu sei que nenhum pastor vai gostar disso. Nenhum. Se eu fosse pastor, também não gostaria. Agora, é verdade bíblica. Eu não posso fazer nada. Como mexeram com o povo, como enriqueceram as custas do povo, como ficaram milionários pegando esses valores, a gente tem que falar. Dízimo não é regra para o Novo Testamento, é costume que se adotou. Salvo engano, no século VI, não sei em que século. Eu não lembro bem disso aí. É um costume que se adotou. Então, eu não sei a data precisa. Mas é um costume que se adotou, mas não é prática do Novo Testamento. Quando você vê Paulo diz assim, vocês recolhem as coletas aí para que eu vá para outra igreja ajudar. Paulo diz, olha, eu não recebi dinheiro de nenhuma igreja. A gente vê que não existia dízimos. Aí alguém diz assim, mas Jesus Cristo fez menção ao dízimo. Primeiro, estava em período transitório entre lei e graça. Se Jesus Cristo se levantasse ali contra o dízimo, meus irmãos, iam, como mataram, né? Iam degolar. E muitas vezes Jesus teve que sair, porque a hora da morte dele não era chegada. Mas imagine ele levantando, não dê dízimos, não dê dízimo. Aí ele diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Agora, dízimo no Novo Testamento, enquanto doutrina, ensinamento, regra, não existe. Agora, devemos colaborar com as igrejas evangélicas? Devemos, meus irmãos. Isso também fala do nosso egoísmo. Isso também fala da nossa avareza. Porque tem cristão que não colabora com nada. Há exemplos, meus irmãos, do senhor Ailton com relação àquela creche. E eu vou aproveitar, meus amados irmãos, e fornecer o número do celular da irmã Cristina, dona da creche, a gestora da creche. 99707 6264. Repetindo, irmã Cristina, 99707 6264. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma doação, ligue para o celular dela, ela vai dar endereço, tudo certinho. Então, que Deus possa nos abençoar. Qualquer dúvida, estamos aqui, sempre dizendo, se quisermos um debate à luz da palavra, nós faremos. Em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar e abençoar a sua família. Amém e amém.